Olá, querido amigo, querida amiga, mais uma vez nos encontramos. Pela graça do Senhor, estamos juntos em mais um dia. Infelizmente, muitas pessoas não tiveram a mesma sorte. Graças ao Senhor, estamos aqui. Obrigado por sua companhia diária. Vamos junto ao estudo de hoje, cujo título é Inquietação leva à rebelião. E nós vamos ver pela lição de hoje, que vai falar sobre a história dos espias na terra de Canaã e o seu relatório apresentado diante do povo. Nós perceberemos que de fato é verdade. A inquietação vai levar à rebelião. Inquietação que é murmuração, desconfiança, falta de fé, desobediência, reclamação. Isso tudo vai levar à rebelião. Quem fica reclamando, quem fica criticando, quem só critica a obra de Deus, vai acabar se rebelando contra Deus. Isso é tão certo como 2 mais 2 são 4. Cuidado se essa é a sua atitude. Se você só vê problemas por onde você olha, é melhor você colocar seus joelhos no chão e pedir em oração a Deus misericórdia e que o Espírito Santo mude essa sua concepção de pensar. Se eu tiver a mesma condição, se eu estiver na mesma condição, eu preciso também buscar a reforma espiritual da minha vida. Vamos ao texto bíblico de hoje, número 13, versículo 27, que diz assim, ó. Relataram Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo volta da missão de espiar a terra, e eles viram com seus próprios olhos que a terra que o Senhor Deus prometera dar a eles, de fato é uma terra abençoada, uma terra que mana leite e mel. Eles haviam trago um cacho de uva que precisou 2 homens para carregá-lo. Olha que tamanha abundância. Olha que tamanha abundância. Mas você sabe, existem os negativos, né? Aqueles que tiveram a mesma experiência de ver os frutos, perceber que a terra é maravilhosa. Veja o que eles disseram. O próximo verso, o verso 28 nos diz: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Esse é um relatório realista, mas foi colocado de uma maneira tão negativa que inspirou o povo a ter medo, a ter desconfiança. E eles começaram a reclamar, começaram a murmurar. Então Caleb, aquele jovem, fiel, servo do Senhor, levanta e diz o seguinte no versículo 30. Escute as palavras. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Você percebeu as palavras de Caleb? Que palavras, hein? Que posição, que fidelidade, que fé que esse homem demonstra. Caleb não era um sonhador do tipo que sonhava com coisas que não se realizam. Alguém que estava com a cabeça no mundo da lua, que vivia fora da realidade. Ele sabia que lá havia gigantes, ele sabia que as cidades eram fortificadas, haviam exércitos bem treinados. Mas ele tinha fé que se Deus prometeu, Deus iria cumprir a sua promessa, dando aquela terra para o povo. Mas infelizmente entre eles havia outros 10, né? Eram 12. Josué e Caleb deram um bom testemunho da terra, porém 10 supervalorizaram as dificuldades. Veja aí o versículo 31 que diz assim, ó. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é muito forte. Eles inflamaram o povo a tal ponto que foram capazes de fazer uma comparação de si mesmos com relação aos habitantes daquela terra que eles passariam a habitar. Olha o que diz ali no finalzinho do versículo 33. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Olha que coisa extraordinária, olha que coisa terrível. Eles tinham o Deus do universo ao seu lado. Deus havia dado a eles inúmeras razões para que eles não tivessem medo. Afinal de contas, que exército seria capaz de barrar ou impedir a ação de Deus
no estabelecimento do teu povo ali na terra de Canaã. Qual exército seria capaz de vencer a Deus? Ele abriu o mar vermelho, ele derramou as 10 pragas no Egito. O Egito, inclusive, tinha o maior e mais bem preparado exército do mundo daquela época. Eles venceram o exército do Egito. Claro que Deus fez com que eles vencessem, e Deus estava com eles. Deus disse assim, não, vocês irão possuir, tenham fé. E Deus foi capaz de dizer para eles essas palavras, olha só. E disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Você viu, amigos? Aqueles homens e aquelas mulheres começaram a criticar Moisés. Moisés, você nos tirou lá do Egito, nos trouxe para cá. Nós iremos morrer. Nós somos como gafanhotos, nós somos totalmente impotentes, somos fracos, não temos exército, não temos força para enfrentar uma ameaça tão poderosa como os exércitos da terra de Canaã. Você nos trouxe para cá, junto com Arão e Miriam, nos trouxeram para cá para que nós pudéssemos ser aniquilados, nós, as nossas mulheres e as nossas crianças. Que coisa, né? Que coisa. Como que o descontentamento, a crítica acaba levando irremediavelmente para a rebelião contra Deus e contra os seus mandamentos, os seus juízos e as suas ordens. Meu amigo, isso é muito perigoso, isso é muito perigoso. Eu gostaria de destacar aqui um detalhe da fé de Caleb, comparando-a com a fé do povo, daquele povo rebelde, daquelas pessoas que desacreditaram de Deus. Eles disseram o seguinte, já li para vocês, eles disseram assim, os 10 espias rebeldes disseram, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Veja como que eles dão um relatório, mas totalmente negativo, se colocando como mínimos, como fracos diante da situação, diante do grande desafio de conquistar aquela terra. E eles disseram, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Ou seja, se subestimaram as dificuldades e depreciaram o seu valor diante do desafio. Mas veja as palavras de Josué, no capítulo 14, no finalzinho do versículo 7, diz assim, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Percebeu a diferença? Percebeu a diferença? Lá no final do versículo 32, os 10 espias disseram, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores. Caleb, a atitude de Caleb, usando as mesmas palavras dos rebeldes, é diferente. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é muitíssimo boa. Quer ver como que Caleb se enxergava? Enxergava o povo diante daquele desafio? O versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Olha que coisa extraordinária. Eles disseram assim, ó, nós somos como gafanhotos, podemos ser devorados. É isso que eles disseram aqui em cima. A terra que nós passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Mas Caleb tinha uma atitude diferente. Caleb dizia assim, ó, a terra é boa, é muitíssimo boa. E nós podemos vencer esse povo, podemos como pão devorá-los. Qual que é a diferença entre o povo e Caleb? Meu amigo, minha amiga, deixa eu dizer uma coisa para você, a diferença é muito clara. Caleb, ele não era um servo que ficava questionando o que Deus dizia. Caleb era obediente, porque havia no seu coração um temor ao Senhor latente, visível. Não importa se Deus lhe pedisse algo difícil ou algo fácil, ele cumpria. Ele era fiel no pouco e também fiel no muito. Esse relacionamento que ele desenvolveu com Deus no tempo de paz foi capaz de nutrir a sua fé e a sua confiança em Deus no tempo de crise. Assim acontece conosco.
Nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus. Quando? Quando nada está acontecendo de ruim. Quando a nossa vida está indo tudo bem. Aí é o momento de adquirir forças espirituais no relacionamento com Deus. Haverá um momento, meu amigo, minha amiga, que o conflito e as dificuldades virão em nossa vida. Nós vivemos em um mundo assim. Aí é nesse momento que a energia espiritual que você conseguiu acumular no tempo de paz se faz necessária e tão valiosa. Aqui você consegue vencer os seus problemas. Caleb e Josué foram os únicos a darem um relatório positivo e incentivar o povo a crer em Deus, que Deus daria aquela terra para eles. Justamente porque eles souberam viver com Deus em tempo de paz. Eles não rebelaram contra Josué e Caleb, contra Moisés e Arão. Eles disseram assim, nós iremos apedrejar esses homens, iremos escolher um outro líder para nos fazer voltar para o Egito. Não, eles não estavam rebelando contra os seus líderes. Eles estavam rebelando contra o próprio Deus. Essa que é a grande verdade. Porque desconfiaram, não dos líderes, desconfiaram de Deus. Meu amigo, minha amiga, o que nós podemos aprender com essa história? A inquietação leva à rebelião. Às vezes os problemas da vida nos alcançam, isso é fato. E às vezes oramos pedindo a Deus a solução e a solução não chega. A demora de se resolver o problema e o sofrimento causado pela demora leva-nos à inquietação. Começamos a criticar, começamos a murmurar contra Deus, demonstrando a nossa desconfiança de que Deus quer o nosso bem e quer o nosso melhor. Essa atitude, no final, vai acabar em rebelião quando nós iremos claramente desobedecer à ordem de Deus, para o nosso próprio prejuízo espiritual. Aquele povo aqueles homens e aquelas mulheres tiveram que voltar para o deserto. Eles haveriam de andar no deserto 40 anos, até que os seus cadáveres tombassem no deserto, porque nenhum deles, a não ser Josué e Caleb, haveriam de entrar na boa terra que o Senhor Deus havia prometido. Por quê? Porque duvidaram de Deus. Amigo e amiga, não sei o problema que você está vivendo. Não duvide de Deus. Ele tem todo o poder para resolver qualquer problema que você enfrentar. Mas não é no seu tempo, nem no meu, é no tempo dele. O que nos faz ficar em paz diante dessa situação é saber que Deus é sábio demais para errar e ama demais para não se importar com você. Acredite, Deus está do seu lado no momento que você mais precisa. Vamos orar? Feche seus olhos e ore comigo nesse instante. Pai querido que estás nos céus, é no nome sagrado de Jesus que agradecemos ao Senhor por estar na tua presença. Nos ajude, Senhor, a desenvolver um relacionamento de paz contigo, para que nós possamos confiar no Senhor no momento de crise. Entregamos a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria estar com você, meu amigo, minha amiga. Estaremos juntos na próxima oportunidade para continuarmos a nossa jornada espiritual. Aproveite bem o seu dia.